dia, a paz do Senhor. Hoje, no meu devocional, eu tô aqui meditando sobre Jó, porque os dias que a gente está vivendo realmente estão sendo de lutas. A gente olha para esse cenário político, social e religioso, e muitas vezes a gente pergunta assim: onde está Deus em tudo isso? Será que Deus abandonou aqueles que o servem, aqueles que o buscam? E aí eu tô aqui meditando em Jó. Poxa, Jó perdeu tudo, tudo. Jó perdeu filhos, o dinheiro, a reserva, se é que tinha, campo para trabalhar. Jó perdeu saúde, Jó perdeu casa, Jó perdeu tudo, inclusive a saúde. Que às vezes a gente ainda perde tudo, mas a saúde ela continua. E Jó perdeu tudo, não restou nada para Jó. E Jó chegou ao ponto de ouvir da própria mulher, da própria esposa dele: abandona, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque olha o que esse teu Deus fez. Entretanto, não foi Deus que fez mal a Jó. Deus permitiu mal a Jó. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Não foi Deus que foi lá e tocou e tirou. Satanás quis provar para Deus que Jó não amava, que Jó não confiava nele. E pediu para tocar. Interessante que até para o diabo tocar em nós, ele tem que pedir permissão a Deus. Ele não vai tocar em mim, ele não vai tocar em você, ele não vai tocar na sua casa se Deus não permitiu. Se a luta, se a dificuldade, se a tribulação chegou, entenda, Deus permitiu porque Ele sabe que você consegue. Deus permitiu porque Ele sabe que você suporta. Isso é lindo, isso é cuidado. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele prova o coração daquele a quem Ele ama. E aqui em Jó 5, a gente tem Elifaz, um amigo de Jó. E ele começa até a questionar Jó, até falar assim para Jó, ele fala assim: clama, grita, como se Deus estivesse esquecido de Jó. Quem sabe alguém te ouve, quem sabe o céu te ouve. E Jó, ele começa a ouvir tudo calado. O homem já estava ali, com seu corpo todo ferido, não tinha saúde, não tinha forças, e ele já tinha até amaldiçoado o seu próprio nascimento. Jó estava numa luta tão grande que Jó já tinha até amaldiçoado o dia em que ele nasceu. Porque tamanha era a dor daquele homem, tamanho era o sofrimento de Jó, tamanha era a luta. E aí ele fala assim: olha, grita para ver se alguém te responde. Porque você precisa entender, Jó, que você precisa clamar. Você não pode aceitar o sofrimento sem clamar. Clama. E Deus nesses últimos dias tem dito muito para mim, ao meu coração, é justamente isso: clama. É tempo de choro, é tempo de lágrima, é tempo de clamar, é tempo de gritar, é tempo de falar: Deus, entra na minha causa, entra com providência, Senhor. É tempo. E mais para frente, quando ele começa a falar, ele começa a mostrar para Jó quem é Deus. Tipo, Jó, Senhor, eu vou te mostrar, eu vou te lembrar, eu vou te trazer a memória que pode te trazer esperança. Eu vou te mostrar quem é Deus. E aqui agora, ele começa a falar: olha, Deus é aquele que dá chuva à terra. Deus envia água sobre os campos para os humildes poderem erguer-se e os abatidos ele pôr a salvo. O Senhor, ele vai ver a tua sede, vai ver a tua fome, vai ver a tua necessidade, vai ver a tua perseguição, vai ver a tua tribulação. E ele vai enviar o socorro no tempo oportuno. E ele fala assim: olha, Deus, o Senhor leva ao fracasso os projetos dos astutos. Ele não deixa prosperar o mal, por mais que o mal pareça que vai prosperar, por mais que o mal pareça que vai vencer. Deus, ele não deixa o mal
vencer. E ele começa a lembrar Jó. Ele fala assim, Jó, Deus é o homem que salva a boca daquele que está arruinado. Deus é o que salva o homem arruinado da boca das garras do forte. E assim o fraco tem esperança, e a justiça e a injustiça fechará a boca. É linda a forma como ele começa a mostrar a Jó quem é Deus. E depois ele fala assim, Jó, Deus, ele faz com que uma descendência se torne numerosa. E ele faz com que os seus rebentos sejam como a erva do campo. E nisso, no final, ele fala assim, olha, tudo que nós observamos é de fato quanto Deus faz. Tudo que a gente vê, que a gente vive, é porque Deus faz. É porque Deus, ele cuida do seu povo. Deus, ele cuida do seu povo, Jó. Deus não deixa o seu povo passar por tribulação em vão. E depois disso, Jó fala para ele, que só o homem abatido, ele conhece a sua verdadeira miséria. Nós é que sabemos o quanto dói em nós as lutas, as perdas. Nós é que sabemos quanto um luto dói. A gente que sabe até onde que dói na gente. A gente que sabe o quanto que a gente tem passado. Mas o que ele faz aqui é lembrar para Jó, olha Jó, por mais que você tenha perdido tudo, não se esqueça de uma coisa. Deus não perdeu o controle. Eu acho interessante quando eu lembro de Pedro, que o diabo chega para Deus e fala, Deus, eu quero peneirar Pedro. E aí Jesus intercede e fala, Pai, agora não. Ele não está pronto. E Pedro lá falando, Jesus, eu morro pelo Senhor, Jesus, eu faço qualquer coisa pelo Senhor, Jesus, eu sou forte, eu sou bom. E Jesus fala, Simão, se tu soubesse do que eu estou te livrando, Simão. Olha, o diabo pediu a Deus para te peneirar. Aí Jesus diz mais, mas eu roguei ao Pai por ti. Porque vai chegar a hora que você vai para a peneira. Mas antes disso, fortalece os teus irmãos. Então, em tudo há um propósito. Na dor há um propósito, no sofrimento há um propósito, na alegria há um propósito. E a maior prova disso é a vida de Jó, que veio de uma vida de fartura, passou por uma vida de desgraça, sentiu na pele até talvez o abandono do Senhor, talvez ele se sentiu sim abandonado por Deus em vários momentos. Quem nunca se sentiu abandonado por Deus? Quem nunca olhou e falou, Deus não está me olhando porque está doendo, porque está me dilacerando. Mas ao final, Jó ele foi fiel, porque ele trouxe à mente dele aquilo que podia lhe trazer esperança. Como diz Jeremias, quando Jerusalém já está no caos, Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque a nossa esperança é lembrar dos propósitos de Deus na dor. Apóstolo Tiago diz que de muitas tribulações o homem passaria. Apóstolo Paulo diz que a tribulação ela produz perseverança. E a perseverança ela produz esperança. E a esperança ela produz fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E a única forma de agradarmos a Deus é a partir da nossa fé. E é tendo fé que Deus tem o controle no final de tudo. Que Deus ele não perde a mão. Deus ele não pesa demais nele, solta demais. Ele tem o controle. Ele tem o tempo certo. Ele tem a medida certa. Porque ele não é injusto. A palavra de Deus diz que Deus ele nos trata com justa medida. Cada um recebe segundo as suas obras. E isso também é pesado. Porque nós sofremos mediante as nossas obras. Aí tem gente que fala, mas eu sou bom. Não existe homem bom. A palavra de Deus nos garante que bom
é Deus. Nós somos mal por essência. A nossa essência é má. O Senhor amaldiçoou a terra quando Adão comeu do fruto. O Senhor falou, olha, já que você ouviu a mulher e você foi na onda dela e você comeu do fruto, então agora eu vou amaldiçoar a terra. Então nós somos por essência maus. Mas nós somos por essência. Peraí que o negócio está travando aqui. Mas por essência, nós carregamos a misericórdia de Deus, que vai olhar por nós até o final de tudo. Deus, Ele não se esquece do seu filho. Deus, Ele não se esquece da sua criatura. Por mais difícil que seja, lembre-se sempre, Deus tem o controle. Ele está no controle. Por mais que a dor esteja como a dor de Jó, Deus está no controle. Por mais que esteja doendo, por mais que você tenha perdido, você não veja um ganho agora, Deus está no controle. E no final diz que o que Jó ganhou foi o triplo do que ele perdeu. Deus os abençoe.